Oi, gente, voltamos. Esperando aqui o Mac aparecer. Oi. Vamos continuar com a nossa live maravilhosa da conversa. Esperando o Mac aparecer aqui de novo para ele receber aqui a notícia e ele entrar de novo. O Mac entrou. Aguardando. Oi, Boa, Mac, bem-vindo de volta. obrigado. Depois dos comerciais. Bem isso. Olha, quem quiser mandar pergunta, pode ir mandando. Eu vou começar com uma aqui. Mac, queria saber um pouco mais que outras experiências você já teve, qual, na sua opinião, foi a sua favorita? Olha, é difícil, né? É muito difícil, eu tenho certeza. Porque assim, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu descobri o que eu queria fazer muito cedo. Ganhei bolsas para morar fora, morei na França, morei na Inglaterra, mas morei por conquistas próprias, né? Eu cavei, eu quis ser correspondente numa época que não dava mais para ser, mas eu fui correspondente pelos meus próprios meios. Mas assim, tem uma coisa que eu queria dividir com vocês, que assim, a Eduarda me passou uma pergunta sobre a minha entrevista favorita, né? E então, assim, a minha carreira internacional foi bastante rica, mas não foi muito longa. Eu morei muito fora, né? Fiz muita coisa fora, mas assim, correspondente, eu fiz algumas coisas. Mas quando eu estava no Jornal do Brasil, assim, eu já entrevistei o Shimon Peres, entrevistei a Danielle Mitterrand, que era a primeira-dama da França, entrevistei a Rainha Margarete II da Dinamarca no Palácio pela Globo News. Não foi ao ar, porque ela acabou não voltando, não vindo ao Brasil, mas enfim, a entrevista aconteceu. Então eu tive momentos muito legais de entrevistas, fiz matérias para a CNN, mas eu fiz uma entrevista em particular que marcou minha Hum, vida para sempre. E a história é a seguinte: quando eu estava no Jornal do Brasil, em 91, eu ganhei uma bolsa para morar em Paris durante um ano e fazer parte de uma redação internacional da comunidade europeia, viajando pela Europa, fazendo matérias para uma publicação de lá. Assim, luxo puro, nada mais nobre, assim, foi o creme de la creme da minha vida. Morar em Paris, tudo pago por um ano, foi sensacional. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu tinha o quê? Eu tinha 4, 5 anos de formado. E aí, quando eu estava para embarcar, o editor da revista de domingo me chamou na sala dele e falou assim: Mac, eu tenho um desafio para fazer para você. Eu falei assim: pois não. Eu queria que você entrevistasse o Sebastião Salgado, que mora em Paris, né? Que gente, minha na... professora de fotografia fica doida. Ela adora o Sebastião Salgado. Então, escuta essa história. Aí ele virou para mim e falou assim: que o Salgado, naquela época, estava em ascensão, ele estava explodindo, né? Mas ele morava em Paris. Eu falei assim, Uhum. mas por que eu? Nós temos um correspondente lá em Paris, não, ninguém consegue, ele não dá entrevista para ninguém. Mas se você conseguir, eu te dou capa. Eu falei assim, tá bom. É o rico. Eu falei assim, pô, eu tenho 4 anos de formado, eu não tenho nem texto de revista, era um fedelho. Fui para Paris e voltando para a questão dos relacionamentos, quando eu fiz faculdade nos Estados Unidos, a minha tese foi sobre o trabalho dos correspondentes estrangeiros durante a ditadura. E eu fiz contato com alguns correspondentes no Brasil. E o do New York Times, na época, era um cara chamado Alan Ryding, que nasceu no Brasil, mas era filho de ingleses, estudou na escola britânica e tal. E ele me falou assim: Eduardo, não posso te ajudar, porque eu não estava aqui na época, procuro o cara tal. Mas quando você se formar e voltar para o Brasil, me diz para a gente tomar um café. E eu, obviamente, eu fiz isso. Quando eu voltei para o Brasil, procurei o Alan Ryding, e ele começou comigo pra caramba. Então, cara, gostei de você, eu vou te ajudar a arranjar um emprego. Aí ele ligou para o William Vac, que na época era editor de economia do Jornal do Brasil, que me apresentou para a editora de internacional e que me deu um emprego Uhum. de plantonista. Minha carreira começou assim. Estão falando de networking, tá? O Alan Ryding, um correspondente do New York Times, me disse para eu procurar tomar um café. Eu levei a sério, porque americano, quando fala, ele fala que é para você ir mesmo. Uhum. Então, quando eu fui para Paris, o Alan Ryding não era mais correspondente no Brasil, era correspondente em Paris. Aí eu procurei: Alan, vou morar em Paris um ano. Passa aqui para tomar um café comigo. Eu não tomo café, mas com o Alan eu tomava. Aí eu fui para o escritório dele e falei assim: vou ficar aqui, vou viajar e tal. Não, eu vou para Maastricht,
na Holanda para o acordo da União Europeia, você vai comigo, você precisa de ajuda, você não vai para guerra nenhuma, não vou deixar. Tipo, é um cara meio paizão, sabe? Meio... Um cara muito legal, fala português melhor do que nós, sem sotaque, cresceu no Brasil. Um carioca, assim, praticamente. Aí eu falei pra ele assim, pô, Alan, me deram um desafio impossível, entrevistar o Sebastião Salgado. Aí ele riu e falou assim, por que é impossível? Eu falei assim, porra, ninguém, ele não dá entrevista pra ninguém, nem pro correspondente do JB. Ele falou assim, cara, Sebastião é meu amigo pessoal. Eu fiz a abertura do livro dele, sei das quantas. Secretária, liga pro Bastião aí. Aí ela ligou pro Sebastião. Sebastião, olha só, tô aqui com um cara, Eduardo Mack, que vai ser um futuro expoente do jornalismo, jovem, não sei o que, ela veio aqui pro jornalismo da Hopkins, deram para ele a missão de te entrevistar para a revista de domingo. Não quero falar com ninguém. Era uma onda de sequestro no Brasil nos anos 90, não quero confusão. Sebastião, ajuda o garoto, cara. Só conversa com ele um pouquinho. Pô, para ele vai ser uma capa da revista de domingo. Pô, fala com o cara. Ah, tá bom. Eu falo com ele. Então, euzinho, fui tomar café com bolinhos com o Sebastião Salgado e a mulher na casa dele, em Paris. O cara foi de uma generosidade. Gente, eu tinha cabelo só tinha cabelo preto. Se bobear, tinha espinha. Era assim, aquele, sabe, o iniciante bobo, né? Mas que sentou com o Sebastião Salgado para tomar um café. E o cara foi extremamente generoso, falou de tudo, inclusive falou do filho especial dele, que era um tema que ele não gostava de falar, que ele tem um filho especial. Aí, mas quando eu voltei para. Aí eu agradeci a ele, voltei para minha casa, aí liguei pro editor, falei assim, cara, olha só, isso estamos falando de 2 meses em Paris, tá? Eu cheguei lá em 2 meses, eu estava com a entrevista no bolso. Aí ele falou assim, você tá de sacanagem? Eu falei, não, cara, eu entrevistei ele. Entrevistei hoje. Só que eu vou viajar para a Iugoslávia, sei lá, amanhã, ou para a Rússia, não sei para onde é que eu ia. Eu ia para um lugar que estava bem tensa a coisa. Eu não tenho condições de fazer um texto para você de revista, porque eu nem tinha essa experiência. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um copião, eu vou escrever um texto corrido, né, das perguntas, assim, com o meu estilo. Aí vocês ajeitam, né, para... Aí fiquei super feliz. Falei, cara, capa, revista de domingo, né? Aí embarquei para não sei para onde que eu fui. Aí, gente, naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, telefone era caro e tinha fax. Então, assim, as notícias você recebia pelo correio, a revista Veja, chegava sei lá, de 4 em 4 semanas, assim, a gente ficava muito isolado. Quando eu voltei para Paris, o Alan me ligou. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bem. Cara, Sebastião tá puto com você. Eu falei assim, oi? Tá puto. A entrevista foi linda, foi maravilhosa. Ele falou assim, não é o que ele achou. Eu falei assim, então ele tá lendo outra coisa, porque assim, não foi o que eu mandei. Não, a matéria foi muito negativa. Eu falei assim, não, Alan, você tá de sacanagem, não é possível. Resumindo, isso eu tô contando para vocês, porque vocês vão se esbarrar nesse tipo de coisa na vida de vocês. Esse editor já estava querendo fazer uma matéria com o Sebastião Salgado há muito tempo. Mas ele não queria fazer uma matéria qualquer. Ele soube de fofocas da vida do Sebastião Salgado, na vida dele, do Espírito Santo, ex-namorada, briga de família. Então, o cara, mas ele não podia fazer uma matéria dessas sem ter o Sebastião Salgado falando. Então, ele me usou como boi de piranha. Né? Eu fui assim, eu caí, veja bem, eu tinha que ter caído mesmo, eu tinha 4 anos de formado, eu era inexperiente. Se fosse hoje, eu matava o cara, né? Mas assim, naquela época eu não podia fazer isso, né? Aí eu falei assim, mas eu não tinha visto a reportagem ainda. Aí eu pedi para a secretária do Jornal do Brasil mandar para mim por fax. Aí quando eu li, e detalhe, a matéria foi assinada por mim e mais 2. Botou no seu nome. E assim, aí quem lê não sabe o que foi que eu escrevia. Entendeu? E eu fiquei tão arrasado. Aí eu liguei pro Sebastião Salgado e falei para ele assim, cara, o Alan ligou para ele, mas olha, falei com o Eduardo e ele falou que não é bem assim, não. Aí o Sebastião falou assim, não, como assim? Tá lá, tá escrito, isso aqui era... Aí eu liguei para ele, ele foi extremamente seco, frio e acho que foi rude comigo. Eu fiquei desesperado. Porque assim, aquilo que para mim tinha sido um troféu, né? E eu fiquei mal por muito, muito tempo. E fiquei mal por quê? Porque assim, a minha carreira avançou, eu nunca tive um episódio ruim,
de sacanear ninguém, de passar por cima, de inventar. Nunca. Minha carreira, ela é, graças a Deus, cristalina. Aí vem a parte mais legal. Há 2 anos atrás eu estava Hum, trabalhando para o consulado britânico. Trabalhei para eles dois sim. anos com a bolsa de bolsas de estudo deles. Aí entrou um e-mail do embaixador em Brasília dizendo assim: caros colegas, haverá um evento no Instituto Moreira Salles com Sebastião Salgado sobre um projeto. Não poderei ir. Alguém pode me representar? Na hora, eu mandei e-mail e falei assim: não vai ninguém, vou eu. Eu vou. Então eu fui para esse evento, que é um evento espetacular, que o Sebastião Salgado está com um projeto de replantar as árvores da Amazônia. Ele Uhum. juntou no Instituto Moreira Salles os maiores milionários do Rio de Janeiro. Eu era o único cara ali dentro que, quando eu andava, você escutava o barulho de moeda no meu bolso. Ali ninguém naquele lugar nunca viu moeda na vida, nem dinheiro. Né? Só tinha gente muito, muito rica e importante. E o Sebastião estava lá. E eu encontrei com o João Roberto Marinho, com quem eu trabalhei para ele na Globo. Aí eu falei para ele assim: João, eu estou numa missão especial aqui. Eu contei, trabalhei no JB, sacanearam, eu vim aqui pedir desculpas para o Sebastião Salgado. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: boa sorte. Aí o evento acabou, tinham 300 pessoas lá. No que acabou o evento, eu fui para cima do Sebastião Salgado, esperei a hora certa. Cheguei para ele e falei: Sebastião Salgado, meu nome é Eduardo Mack. Você com certeza não, meu nome não diz nada para você, mas eu sou aquele repórter daquela entrevista do Jornal do Brasil de 91, onde a sua vida foi exposta de forma totalmente criminosa. Aí ele: não lembro não. Eu falei assim: não, desculpa, você lembra sim. Você lembra sim, porque esse tipo de coisa a gente não esquece. Quem te entrevistou fui eu. Mas assim, por mais que eu tenha dito para você que eu não tenha escrito aquilo, e o Alan tenha dito para você, eu tenho certeza que foi difícil para você aceitar e acreditar. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você que isso é verdade. E eu esperei, são 27 anos que isso aconteceu, mas para mim é importante dizer isso para você, o quanto eu tenho, o que eu lamento que o editor tenha feito isso, você não merece isso. Eu vim aqui também por mim, porque assim, eu não queria terminar a minha carreira carregando essa coisa que não me pertence. Ele: não, que isso, rapaz, não tem problema, já está. Eu falei: não, não, eu queria te apertar a sua mão, te agradecer e te pedir um favor. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: o quê? Você deixa eu fazer uma selfie com você? Então, eu fiz uma selfie com o Salgado, fui para o meu Facebook e fiz um testamento, contei a história inteira. E o meu maior prazer é que várias pessoas do Jornal do Brasil daquela época disseram assim: caramba, eu lembro da entrevista, eu lembro da polêmica. Então, assim, eu digo isso para vocês porque assim, tipo, isso me dá um prazer dizer para vocês: eu sou Eduardo Mack. Eu não tenho nome sujo no mercado. Eu não tenho inimigos no mercado que eu tenha criado. Eu posso ter inimigos de gente que não gosta de mim gratuitamente. Isso aí faz parte da vida. Mas assim, o meu maior Uhum. prazer na vida é poder dizer o seguinte: minha profissão é o que eu construí, é o que eu pude construir com o músculo que eu tinha, com a competência que eu tinha e com o tempo que eu tinha. Agora, se vocês vão tentar, se alguém vai tentar ser mais do que isso, é forçar uma barra, porque a gente não pode lutar e ir contra aquilo que a gente não tem. Então, assim, e vocês vão descobrir com o tempo o que vocês têm. E o que vocês vão ter são os tijolinhos que vocês vão montando com cimento, mas assim, esse tijolo eu fiz, e esse cimento fui eu que passei. E isso vai construindo em vocês uma característica que assim, é a sua reputação, é o seu nome e a sua paz de espírito. Porque assim, quando eu passo pela rua e encontro colegas jornalistas, eu posso dizer sem modéstia, ninguém foge de mim. Ninguém não quer falar comigo, ou, sabe, tem raiva de mim, algum problema. Então, esse é o tipo de coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque, assim, em particular, é o meu grande troféu da vida, né? Porque eu adorei entrevistar ele. Tenho a revista guardada até hoje. Nunca li a reportagem inteira. Eu nunca li. Eu não tenho coragem, eu falo assim, aquilo para mim é um estupro. Né? Porque assim, nada do que. O prazer que eu tive na entrevista não está refletido. Nunca usei essa revista para currículo. Nunca mostrei. Ela está guardada como um exemplo de como não se faz jornalismo. Entendi. Tem uma pergunta aqui de um colega meu. Ser jornalista internacional envolve uma certa diplomacia? Total. Total.
Total. Total, assim, num sentido muito positivo, tá? Porque, assim, eu acho que o jornalista internacional, ele tem que fazer uma coisa que eu chamo de voodoo. Ele tem que sair do corpo dele e entrar no corpo de alguém de outro país, né? Porque, assim, na verdade, você tem que... Se você vai ser correspondente na França, você vai precisar ser francês. Se você começar a criticar muito a França, sabe, se implicar com a França, você vira um rabugento. A França tem coisas boas e tem coisas ruins. O Brasil tem coisas boas e coisas ruins. Eu particularmente, sou amigo há muitos anos dos cônsuls. Eu sou amigo do cônsul dos Estados Unidos, Inglaterra. Eu gosto dessa galera. Mas, assim, eu tenho encontrado recentemente diplomatas muito interessantes, que são aqueles que são quase correspondentes. Eles fazem as críticas, mas eles são apaixonados pela cidade. Eles gostam do Biscoito Globo, mas acham absurda a corrupção na Alerj, sabe? Mas falam isso como eu falaria. Eu sou americano, por acaso, né? Meu pai era... Então, assim, quando vejo os Estados Unidos, Trump, para mim, é um problema. Mas a sociedade americana tem coisas incríveis. Já morei lá. É um país incrível, mas é um país que tem racismo até hoje. Né? Então, assim, é um momento muito de você sentir pena, né? Porque os caras são botando o homem na lua de novo, com um projeto particular. Os caras estão sempre dando a volta por cima, mas conseguem ver na cor da pele da pessoa uma inferioridade. Né? Em 2020, Martin Luther King tentou isso em 1965, 6, 7, morreu em 68, a gente está em 2020, Obama foi presidente e o país ainda tem questões raciais. Então, assim, Agora, é os Estados Unidos, que é incrível e é conservador e terrível ao mesmo tempo. Então, assim, o jornalista é a mesma coisa. Você só vai ter acesso, você só vai entender um país ou uma cidade. Vai ser correspondente na Bahia. Não é simples. Bahia é Bahia. Amazonas é Amazonas. Então, se você chegar lá e começa a pensar como carioca, se implicar, você não vai reportar o lugar direito. Você não vai entender. O meu sogro tem casa na Bahia, ele falou assim, eu demorei um tempo, agora eu entendo a Bahia. Mas no início ele se incomodava. Carioca, paulista, não faz isso. Baiano não faz assim. E não estou sendo... É cultural. Se você não entende aquilo, tá lá para quê? Então o jornalista ele tem que ser muito maleável, muito flexível e paciente. Porque assim, se você acha que as notícias vão chegar para você rápidas, que você vai fazer uma pesquisa de 2 dias e vai chegar no furo, lembre-se do Lorival Santana, que levou 2 anos para entrevistar o Arafat. Mas assim, foi um furo mundial. Ninguém, assim, quantas pessoas falaram com o Arafat? Mas ele conseguiu. Então ele teve uma estratégia, ele investigou, ele conversou com os caras, ele foi aberto, né? Então, assim, a diplomacia no jornalismo, ela é fundamental. Entendi. Mac, você falou de muitos eventos históricos. Como que cobrir um evento histórico e como é que se faz da melhor maneira possível? Que eu lembro que teve uma reportagem sua que você cobriu a morte da princesa Diana. Sim. Bom, essa história é muito... Jornalista sem sorte não é jornalista, né? Assim, um dos complementos da nossa profissão é a sorte. E ela vem de vez em quando. A gente não tem como prever. Então, eu trabalhava na Globo News, eu estava na equipe da Globo News, inauguramos a Globo News em 96, em 97 eu tirei minhas primeiras férias e eu estava cobrindo internacional na Globo News. Eu estava de saco cheio porque eu saí de férias justamente naquele momento que ela estava namorando o Dodge Alfayed, estavam passeando de navio pela Riviera Francesa e tal. Então, assim, era meio sacal que estava cobrindo... Isso para mim não é notícia, né? A princesa namorar um cara, para mim, mas isso dá audiência, então você tinha que fazer. Então, quando eu embarquei para a Europa, eu fui para Paris. Aí eu falei para meus colegas assim, fiquem com Deus, fiquem com Dodge, Alfayed, Diana, divirtam, eu estava já... Foi a semana inteira aquela maluquice. Quando eu pousei em Paris, eu encontrei com César Tralli, que naquela época era correspondente em Londres, com 2 celulares no ouvido, e eu falei para minhas mulheres na época, engraçado, César Tralli em Paris, o que está fazendo aqui, né? Aí eu fui até ele não me conhecia, eu falei assim, César, Eduardo Mac, Globo News, ele falou assim, pô, você não soube o que aconteceu? Eu falei assim, o que aconteceu? A princesa Diana morreu, num acidente de carro aqui em Paris, com Dodge Alfayed. Eu viajei, sei lá, 16 horas de avião do Brasil, estava no fuso horário todo confuso, eu falei assim, como é que é? A Diana morreu? Ele falou, cara, morreu, não sei o quê, mas pode deixar que eu não vou falar para ninguém na Globo News que eu te vi aqui.
Aí eu saí do aeroporto, fui direto pro local que ela morreu, do acidente, liguei para a Globo News e falei assim, olha só, eu tô aqui, eu vou interromper minhas férias porque eu não tenho como não cobrir isso. Então, naquele tempo a gente não tinha celular para fazer a transmissão, eu tinha eu tinha que fazer o texto, ligar e passar o texto, né, como se fosse uma reportagem. Então, na Globo News fazia-se isso. Botava uma foto da pessoa, com o telefone, o nome e o áudio rodando. Hoje em dia não, você entra por WhatsApp, por FaceTime, você faz na hora. Então, eu fiz várias matérias, aí eu fiquei tão enlouquecido com essa história que eu falei assim, cara, eu vou para Londres para o enterro também. Aí eu peguei um trem, fui para Londres, e naquela época, olha que interessante, eu saí de férias para Paris e a Maria Beltrão saiu de férias para Londres. Então a Globo News tinha duas pessoas. A Maria fez o enterro e eu fiz o cotidiano em Paris do negócio. Então, assim, foi aquela história, assim, tipo, eu estava no lugar certo, na hora certa, mas, assim, você tem que tomar decisões, né? Como é que eu faço isso? Liga para a redação, se oferece, diz que vai fazer e tal. Então, assim, não é difícil, né? Acho que se você... Tudo bem, eu já estava mais maduro, tinha mais experiência, mas, assim, tem horas que você tem que tomar decisões, tipo assim, eu vou fazer Uhum, e acaba dando certo. entendi. Max, você falou muitos prós e contras do jornalismo internacional, mas você podia ser mais específico? Quais são os prós e os contras? Além de você meio que perder as férias do além, você tem que ir pra lá e pra cá, rapidamente. Olha, eu acho que assim, o jornalismo internacional ele vai virar uma outra coisa, tá? O que vocês estão acostumados a ver não é que está em extinção, tá numa adaptação. Eu acho que o Uhum. jornalismo internacional no futuro vai ser um pouco do que faz o Pedro Andrade no Manhattan. O pessoal vai para fora. Internet caiu, tá carregando. Tivemos um problema de conexão, mas o Mac já vai voltar aqui rapidinho. Vou falar com ele aqui. Ah, voltou. Aqui, voltei. Voltou, vai. O que a gente falava mesmo, esqueci, estava tão preocupado com a conexão. A gente tá falando dos prós e contras do É, jornalismo internacional. então assim, eu acho que o jornalismo hoje, quem quer fazer jornalismo internacional, vai ter que escolher um país, um nicho, né? E uma forma de se sustentar. Eu acho que vai ser inviável a pessoa achar que vai para ser correspondente da Globo, porque assim, olha só, tem uma notícia ruim para vocês, que não é uma notícia ruim, é uma realidade. A TV por assinatura, ela está em decadência, né? As audiências estão caindo. Então, assim, uma Globo News e uma CNN Brasil, eu não sei como é que elas vão se sustentar, né? Porque assim, a base de assinantes está diminuindo, a televisão aberta, as audiências estão caindo também. Então, para onde vão os correspondentes internacionais? Existem plataformas novas que estão sendo criadas digitais. O New York Times está encontrando uma forma de se monetizar e tal. Então, vocês são a geração que está chegando no mercado no momento de transição. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, minha dica é a seguinte: saiam na frente. Não percam tempo querendo o emprego tradicional. Eu, Uhum. particularmente, acho que tem muita gente que está muito focada em ir para a Globo News, que quer fazer vídeo, que não sei o quê. Acho um erro, porque o jornalista que se sustenta é o que sabe escrever, é o que sabe apurar, é o que está na rua, porque assim, para ganhar dinheiro para ler teleprompter, eu não tenho saco. Eu não tenho saco. Eu acho assim, tem gente que quer. Eu já escutei gente fazer, eu gosto de ar-condicionado. Gosto de sentar aqui, fazer a maquiagem, acertar o cabelo, sentar ali, porque gosta do glamour, gosta de ser reconhecido na rua. Né? Então, assim, desculpa, assim, eu não estou sendo cada um com seu cada um, tá? Isso aí não é, eu não estou sendo pejorativo, estou dizendo assim, tipo, mas se vocês estão começando na carreira e querem ter o prazer de fazer jornalismo e o internacional, vocês vão ter que estar assim, vamos lá, deixa eu falar uma coisa também, que eu esqueci de falar uma coisa importante. O jornalismo, o curso de jornalismo universitário, na minha opinião, ele é equivocado. Porque eu fiz Uhum. uma pós-graduação na Inglaterra. Na Inglaterra não existe curso de jornalismo. Você faz 4 anos de uma matéria, tipo assim, você faz direito, faz filosofia, você faz letras. Aí depois você faz uma pós-graduação de 1 ano para jornalismo. Aí você passa 1 ano num curso universitário que reproduz um jornal.
uma TV. Você passa o ano inteiro. Seu professor não é um professor, seu professor é seu editor. Então você tem pauta para fazer, você tem que fazer matéria, você tem que editar, você tem que fazer rádio, você tem que fazer televisão. Então Maneiro eu isso. achei aquilo fascinante, porque assim, gente, nada contra o curso que estão fazendo. Eu também fiz um curso de 4 anos, mas quando eu penso que na nossa profissão o essencial é aprender a ir para a rua, ficar na sala de aula, estudando casos, e não sei o quê, e ética, e não sei o quê, né? Isso aí você pode ler. Mas eu acho que na nossa profissão, é que nem o médico estuda muita teoria, depois ele vai fazer, como é que chama aquilo? A, fazer a prática, né? Eles vão para os hospitais, vão fazer, tem um nome, eu esqueci. Uhum. O jornalismo tinha que ser, é isso, porque assim, eu acho que nós somos privilegiados, classe média alta, já fizemos intercâmbio, moramos fora, a gente fala bem, isso aqui, não. A gente cai num jornal, a gente acha que já é isso aí. Mas não é nada disso. Eu tenho um amigo que foi do JB, quando a Rocinha ficou violenta, quando o tráfico chegou na Rocinha nos anos 80, o JB infiltrou ele lá dentro, ele ficou 3 meses morando na Rocinha. A reportagem que ele fez ganhou o prêmio ESSO. Entendeu? Um cara assim, tipo, isso no Brasil não tem mais. Então, eu vou fazer uma contribuição para vocês também importante. Tem um autor americano que é um jornalista, o nome dele é Gay Talese, G-A-Y Talese. E esse cara ele tem vários livros que são grandes reportagens e que ele transforma. Então ele teve no Brasil há uns 5 anos, eu fui numa palestra dele, ele falou assim, cara, eu estou muito frustrado com o jornalismo de uma forma geral, porque agora a gente valoriza o seguinte, você paga umas 15 pessoas, 10 pessoas muito bem para ficar em Washington, pagando almoço e jantar para os políticos, para te darem furos. Então você fica um cara totalmente acomodado, você vira uma celebridade na capital. É como a Globo News em Brasília, né? André Sadi, Camarote, são ótimos jornalistas, mas esses caras ganham muito bem. A Sadi, gente, eu adoro ela, mas assim, hoje eu falei com uma fonte, e eu falei com uma fonte, minha fonte falou hoje, eu falei com não sei quem. Ela paga. Gente, para que você vai pagar bem se o cara é político, ele tem obrigação de falar com o jornalista. Você não tem que ser famoso para tirar dele nada. Ele é pago, ele é um funcionário público. Ele tem que te atender. Então, assim, aí o Gaitaliz falou uma coisa interessantíssima, que ele falou assim, cara, pega os salários dessa galera, divide por 10 e coloca 10 repórteres especiais para cobrirem Rondônia, Roraima, o Amapá e o Brasil que a gente não conhece. Eu levanto a Uhum. mão, eu sou um jornalista, me considero uma pessoa que tive sucesso, mas assim, eu não conheço o meu país. Já viajei para umas capitais, mas assim, eu não conheço o meu país. Eu nunca fiz uma reportagem bacana sobre o Sergipe, sobre a fronteira Brasil-Argentina. Eu não sei o que rola lá. Então a gente fica muito míope, porque a gente é carioca, paulista, mineiro, a gente fica nesse triângulo aqui, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio. E o Brasil é isso. E não é. Tanto é que o Bolsonaro ganhou. Né? E ninguém viu, ninguém viu. Não estou tomando lado. Eu falo assim, como é que ele ganhou? E ninguém viu. Porque tem um Brasil aí fora que ninguém está vendo. A gente não está vendo o Brasil que está aí fora. É um Brasil que se cansou e aceitou e votou nele. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Como é que o Trump ganhou? Porque os americanos não estão mais vendo os Estados Unidos como ele é. Estão achando que é uma outra coisa. Então, assim, Uhum. quando eu penso no jornalismo internacional, é isso. Assim, antes de ir para fora, para você ir para fora e entender o que é lá fora, você tem que entender quem você é, de onde você vem. Porque quando você começa a criticar o outro, né? E nem falando a língua dele, não conhecendo as origens, não conhecendo nada, fica difícil. Entendi. Você falou muito de velocidade, internet, redes sociais, futuro do jornalismo. Antes de travar, você ia falar do futuro do jornalismo. Eu queria saber qual a sua opinião em relação ao futuro dos correspondentes com essa velocidade, essa rede social. Se ainda vai ter muitos correspondentes, se vale a pena continuar tendo correspondentes. Depois de tudo que você falou, eu concordo, vale a pena sim, mas eu queria realmente saber mais um pouco sobre. Eu acho que a gente, de novo, desculpe parecer meio repetitivo, mas Tudo bem. vocês são a geração que vão ver a reforma do financiamento do jornalismo, tá? O dinheiro que ia na publicidade, né? Ele está se esfarelando, indo para vários lados.
estão surgindo plataformas digitais que Sim. vão se monetizar por assinatura, né? Com gente, conheço pessoas competentes que estão indo nessa direção. Então, vocês vão, porque assim, eu vou especular, né? Mas o que eu vou dizer para vocês é uma coisa que eu acho que é a tendência. É, é, o futuro do jornal, assim, eu acho o Twitter um saco, tá? Eu Eu acho, também acho. eu acho um saco, porque assim, o Twitter é uma histeria, né? Agora, se você tá no, se você tá ali no jornalismo diário e tem que saber das coisas, tudo bem, mas assim, é uma velocidade que não me interessa. É um bando de gente que é dono da verdade, que eu não sei se é assim, como eu sou jornalista antigo, eu queria falar para minha mulher, quem te falou isso? De onde veio isso? Né? Porque assim, é a minha natureza, eu questiono tudo. Eu não posso aceitar, tipo, olha só, amanhã vai chover. Quem disse? Onde está escrito isso? Não, mas tá super escuro hoje. Não, mas pode entrar uma frente quente, empurra as nuvens e amanhã faz sol. Tem que olhar a previsão. Então, assim, a minha natureza ela é questionadora, porque eu tenho anos de estrada. Eu não sou um cara desconfiado, neurótico, nada disso. Só que, assim, eu não aceito as coisas simplesmente porque me disseram que elas são assim, né? Então, eu acho Uhum. eu acho que as mídias sociais, elas estão dando espaço para muita gente que se acha, né? Gente que é interessante, que é inteligente, mas que é superficial. Que assim, gente, quem dura muito tempo na profissão é quem se constrói e que se renova. Mas de uma forma que inteligente, né? Tipo Jô Soares. Jô Soares é um humorista que na minha geração era jovem, mas ele fez 3 ou 4 quadros diferentes de humor. Depois ele foi fazer entrevistas, porque assim, ele estava desgastado. Mas assim, a gente gostava dele, mas não queria mais ele como humorista. Aí ele foi fazer entrevistas. Jornalista é a mesma coisa. Tem uma hora que eu falo assim, cara, eu não quero mais redação. Eu não tenho saco para redação. Eu não quero fazer plantão. Eu não quero sair Uhum. correndo para ver o breaking news. Eu já fiz isso. Eu quero outras coisas. Eu quero me aprofundar em outras coisas. Agora, vai chegar alguém que vai tomar o meu lugar. Acho que a geração de vocês vai ver a implosão, no bom sentido, as mídias sociais, os blogueiros, gente, influenciador. Assim, para mim é uma coisa tão bizarra, porque assim, eu não tiro mérito de ninguém, mas assim, o influenciador, ele tem que ser um puta conhecedor da área dele, ele tem que ser um cara que se renova, né? Porque assim, fica aquela coisa meio pasteurizada, repetitiva, e não sei o quê. Então eu não sei se as pessoas que estão fazendo isso entendem isso, saberão fazer. Agora, não podemos menosprezar também o público que consome. De repente tem público para isso, vai querer isso e vai continuar. Então assim, eu não estou sendo O negócio iludido, é saber não. manter. Mas é porque assim, o público ele é muito interessante, né? Porque tem coisas que eles gostam, tem coisas que eles não gostam. É, então, assim, é a minha visão, tá? Eu acho que assim, vai ter um ajuste, porque se a televisão aberta vai cair mais, a assinatura vai praticamente desaparecer, o Globoplay, Netflix vão também tomar um impulso, mas depois vão, né? Aí você fala assim, mas onde é que fica o jornalismo? O jornalismo é exatamente isso. Assim, as pessoas vão se cansar de consumir informação, que eles vão se desiludir constantemente. Porque, assim, qual é a diferença de você ler um jornal e você ler um blog? O cara do jornal, ele pode ser processado amanhã, existem processos internos de uma empresa de comunicação. O cara do blog, ele põe lá, ele joga polêmica, ele quer fazer aquilo. Tudo bem, faz parte, é do jogo. Mas eu acho que assim, quando você pensa em fazer uma carreira, se monetizar, não haverá outro jeito a não ser você encontrar um nicho para você ser respeitado, né? No meu tempo tinha gente que se especializava em cozinha, em restaurantes. Trabalhou a vida inteira indo para restaurante experimentando comida e foi feliz e famoso Uhum. e respeitado. A pessoa assim, quando entrava no restaurante, pô, assim, no problem. Você pode ser. Eu adoraria ter uma coluna de aviação. Se tivesse público para isso, eu adoraria escrever sobre as minhas maluquices dos aviões e tal. Assim, então as pessoas têm que encontrar. Uhum. Agora, o que eu escrevo de avião, no auge dos meus 57 anos, eu sei do que eu estou escrevendo. Eu fui na fonte, eu andei naquele avião, eu conheço aquele aeroporto. Agora você fica dando pitaco para lá para cá, não, aquela porcaria, aquele avião, não sei o quê, não é ruim. Aí fica aquela coisa meio, sabe, uhul, ele falou, tá verdade, isso mesmo. A Gol é uma bosta, a TAM é uma bosta. Cara, mas são empresas sérias, são empresas que estão tentando acertar, que também erram. Agora, você virar um blogueiro que só dá porrada nas linhas aéreas, você conhece as aeromoças, você conhece piloto que salvou gente porque o avião não bateu, tem um monte de coisa bacana por trás, você só vai para coisa ruim. Então, a gente está numa fase muito chata, que a gente só está olhando coisa ruim, dando Uhum. pancada e sendo É bem isso pessimista. mesmo.
Isso não é novidade, não, gente. O mundo já teve Holocausto, o mundo já teve Segunda Guerra Mundial, o mundo já teve perseguições mais variadas. É cíclico, sabe? Assim, tipo, é a nossa vez de passar uma coisa ruim, entendeu? Que a gente tem que passar por ela e vencer. Entendi. Mac, passou já várias perguntas em relação a fake news. Como lida com a fake news na sua área? Cara, vai ser meio É um covardia. troço muito. É meio covardia eu responder isso pelo seguinte: olha só, não entendam isso como arrogância, mas assim, depois que você passa um tempo em redação, escrevendo matérias e pegando releases, e conversando com políticos que estão mentindo na sua cara, ou executivos que estão mentindo na sua cara, você começa a ficar um pouco descrente e cínico, né? Uhum, Então, assim, hoje, eu estava até lendo uma matéria que saiu na Forbes, que me mandaram hoje, sobre uma tecnologia que você simula uma fala minha de 15 anos atrás que eu não falei e você jura que é minha. Então, assim, a tecnologia está indo ela tá indo numa direção tão. Só que, assim, fatalmente, todos nós vamos criar um hábito de desconfiar. Por exemplo, quando eu vejo um vídeo agora que dizem que é do Trump, eu olho para a boca. Eu já sei que tem um aplicativo que, que simula. Então, assim, então eu já olho para essas coisas, tipo, eu vou para as fontes que eu confio. Reuters, Folha, falo com amigos uhum, jornalistas, eu não tenho pressa de ter certeza que aquilo é o que aquilo é. O que eu acho que acontece hoje é que assim, quem está consumindo notícia hoje na ponta e quem está entrando é tão bombardeado que vai ficar louco e neurótico. Então, assim, vocês têm que criar um chip interno que é o seguinte: eu vou consumir essa notícia do meu jeito, sabe? Dar um passo para uhum. trás e não ficar, sabe, estressado. Meu Deus, que absurdo, que não sei o quê. Qualquer coisa que eu vejo sobre Bolsonaro ou sobre PT, eu já leio, tipo, assim, não, isso aqui não pode ser, não pode ser. E vou meio que empurrando, sabe? Queria mandar outro dia um desses grupos. Gente, eu não estou sendo partidário, não, mas assim, me chamou a atenção. Uma pessoa que eu sei que gosta de Bolsonaro mandou para um amigo meu um vídeo de um advogado que foi assassinado em Curitiba, que era um advogado que Uhum. queria abrir o sigilo bancário do Moro. Aí o meu amigo mandou assim, pô, olha esse vídeo daqui. Eu olhei para aquele vídeo e falei assim, como é que isso não está em noticiário nenhum? Aí eu fui olhar na internet, encontrei uma matéria que dizia o seguinte, esse advogado foi assassinado sim, mas por uns agiotas, ele tinha uma dívida. Então quem entrou ali, essa notícia foi dada só no Paraná, porque a relevância dele ser o advogado que pediu para abrir a vida lá do Moro, não foi Uhum. relevante, porque a polícia rapidamente descobriu que esses caras foram ali para cobrar uma dívida e ele não quis pagar e mataram ele. Aí eu mandei para o meu amigo, olha só. Aí ele falou assim, putz, me mandaram isso como sendo assim, tipo, mais uma polêmica do Moro, não sei o quê. Então, quando você tira do contexto, né, a coisa e te manda só um pedaço, então assim, eu como jornalista, assim, a minha recomendação para você é o seguinte: não ignorem fake news, sejam jornalistas. Eu acho que fake news é uma excelente oportunidade para treinar vocês o olhar, a desconfiança, o cinismo, né? Porque assim, jornalista que não é desconfiado, que não é cínico, vai cair um monte de armadilha. E fake news é uma forma nova de uma prática antiga. Donos de jornais antigos faziam fake news. Quando o jornal era uma potência e não prestava contas para ninguém, os caras publicavam o que queriam e ficava por isso mesmo. Então, assim, é que vocês vão com o tempo ler muitas reportagens sobre o passado, como é que se fazia a reportagem. Gente, olha só, vou contar uma coisa muito curiosa. O Titanic naufragou em 1912. Vocês conhecem a história do Titanic, certo? Primeira viagem do navio que não ia afundar nunca, foi feito para blá 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 blá. Aí ele Uhum. bate no iceberg e afunda, né? Naquele tempo não tinha telefone, o telefone era só local, não tinha telefone. E o navio se comunicava com a terra por telegrama. Então, um navio passava um telegrama para o outro, que passava para o outro, que chegava lá no destino na terra, na terra firme. Então, quando o Titanic naufragou, chegou uma informação em Nova York de que ele tinha afundado. Aí as pessoas que tinham parentes no Titanic foram correndo para a porta da empresa, que era White Star, para perguntar o que estava acontecendo. O dono da White Star desceu a escada e falou assim: gente,
isso só pode ser um boato. O navio não afunda. Vai chegar com um atraso, mas vai chegar. Aí todos os jornais deram Titanic não afundou, sem ter uma informação sequer. Eles não tinham como, Caramba! eles não falam, eles não tinham, porque a informação chegou, porque um telegrama chegou num navio que passou por uma outra empresa que falou, olha, a gente pegou uns passageiros do Titanic. Então, como os caras estavam tão convictos de que o navio, como é que ele ia afundar? Que iceberg é esse? Não fazia sentido. Mas em 1912, os jornalistas aceitavam a palavra de um executivo de uma empresa grande, respeitada, como sendo fato, sem oferecer nenhuma prova. Então, esse jornalismo já existiu, né? Isso foi em 1912. Então, assim, hoje, vocês vão ser bombardeados, como já estão sendo, com tanta informação, que assim, eu vejo como uma oportunidade de vocês olharem para toda essa maluquice e falar assim, gente, um quarto, sei lá, metade do que está vindo para mim é mentira. Você já tem que aceitar isso. E não ficar frustrado, porque assim, é do jogo. Entendi. Mac, para finalizar, a última pergunta. Tá? Na verdade, não é uma pergunta, é mais um pedido mesmo. Que outras dicas você daria para aqueles que querem integrar no jornalismo internacional, trabalhar nas redações internacionais ou ser mesmo um correspondente? Além de ter o espírito de equipe, sempre buscar a fonte, quais outras dicas você daria para gente? Olha só, vou falar uma coisa que é super básica, que é o seguinte. Tem que gostar de morar fora. Tá? Uhum. Tem gente que subestima isso. Né? Tem uma coisa chamada inverno. Tá? E no hemisfério norte é barra pesada. Tá? Eu morei 12 anos da minha vida no exterior, jovem, solteiro. Então, inverno e frio não era problema. Mas depois você quer casar, você quer ter filho. Aí depois a escuridão começa a te incomodar, porque assim, no hemisfério norte o sol nasce às 9 e se põe às 3h30, né? Sim. Então, eu acho que assim, tipo, a pessoa tem que ter uma noção do que é esse sacrifício, essa dedicação, né? Eu acho que para você ser correspondente, como acontece hoje, você ficar só 2 anos num lugar e voltar, é muito frustrante, porque quando você está começando a entender o lugar, começando a criar suas fontes, você vem embora, né? Então, eu acho que esse é um lado que eu acho que é ruim, né? Agora, eu acho que, como eu falei, se alguém... posso dar uma dica que me ocorreu quando a gente conversou sobre o tema, me ocorreu a seguinte sugestão. Vão continuar existindo pelo mundo, por muito tempo, as agências de notícia internacional. Associated Press, Reuters, a PTN e tal. E todas elas têm escritório no Brasil. Todas. Bloomberg. Então, eu acho que uma forma de vocês criarem um pé, né, seria trabalhar para... Porque essas empresas no Brasil, elas têm 90% dos funcionários são brasileiros. Porque eles reportam o Brasil para fora. Tá? Então, seria uma chance de vocês, por exemplo, oferecerem freelancer para esses caras, vocês viajarem, sei lá, vai para Minas Gerais, combina com eles, olha, eu queria fazer uma matéria, você banca uma parte, eles bancam outra, e depois vocês entrarem nessas agências, para de lá vocês entenderem como funciona uma cobertura internacional, para depois, porque ali dentro vocês vão conhecer os correspondentes, onde estão as oportunidades, né, para fazer as coisas e tal. Porque assim, eu acho que o grande desafio vai ser como o jornalismo internacional não vai acabar. Mas assim, graças a Deus. Não vai acabar, mas assim, não vai dar mais para ir para fora para fazer o básico. Quem for para fora vai ter que fazer... É como os correspondentes do New York Times, quando vêm para o Brasil, eles não fazem as notícias corriqueiras. Briga na Alerj, não sei o quê. Não, o cara está viajando, ele faz pautas especiais. Ele vai para o interior, ele faz matérias que nem a Globo faz. Porque assim, então assim, voltando para o Gay Talese, aquilo que ele falou, cara, o futuro está nas grandes reportagens, né? Aquele filme do Boston Globe, que ganhou o Oscar, que foi o jornal que expôs a questão da pedofilia na igreja. Bom, é um filme Spotlight. Spotlight. Onde existe hoje um jornal que tem 5 pessoas que não tem horário para entrar nem para sair, que fazem reportagens especiais? Não é que não vale a pena, mas assim,
o dinheiro não está lá para isso, não tem esse dinheiro. Então, eu acho que vocês vão ter que inventar, reinventar isso. Entendeu? E eu acho que, sendo jovens, encontrando os canais para fazer isso, investindo em vocês mesmos, em matérias, talvez, no interior do Rio. O interior do Rio pode ter pautas incríveis, né, que ninguém está vendo. Uhum. Então, você pode pegar um ônibus, passar uma semana numa cidade pequena e descobrir tesouros, né? Então, assim, eu acho que o que falta no Brasil hoje, no mundo, de uma certa maneira, é o desejo de fazer reportagem. Levanto a minha Uhum. mão, eu não fiz o suficiente, mas eu sou de uma geração que isso não era viável. Porque o mundo não tinha essa... Ou você trabalhava para o mainstream, ou você não trabalhava. O mainstream está na UTI. Então, vocês vão inventar, não, vocês vão trabalhar num caminho novo, né? Que isso vai ser natural, vocês não têm que se esforçar, vocês vão perceber que daqui a pouco vai fechar mais um jornal, a Globo News vai enxugar, vai aparecer uma demanda num outro lugar, num outro momento, como foi um dia na vida, que o Roberto Marinho comprou uma televisão, mas ele tinha um jornal que dava muito dinheiro para ele tinha uma rádio que dava muito dinheiro para ele inventou um jornal que, de uma certa maneira, tirou pedaço do outro negócio dele, que, né, as rádios, as novelas eram na rádio. Rádio novela. As pessoas Sim. escutavam novela, elas não viam, elas escutavam. Isso foi em 1940, 1950, né? Quando a televisão chegou, Uhum. chegou a imagem junto, né? Então, assim, essas revoluções, elas são cíclicas, né? E vocês estão no meio de uma delas. Agora, não é para ter medo, não. É para ter cabeça arejada e não cometer, eu chamo isso de armadilha, tá? Não é erro, não é armadilha. Olhar para a Globo como sendo um lugar bom para trabalhar, porque é seguro, é legal, é bacana. É o último lugar que vocês querem ir, sabe? São as grandes. Começa pelas pequenas, trabalha textos, conquiste a confiança dos editores, né? De pessoas que gostam de vocês, porque assim, entrar por entrar, você acaba saindo. Então, é complicado. Entendi. Mac, olha, muito obrigada por ter vindo, muito Imagina, um obrigada por aceitar prazer. o convite. Foi maravilhosa a entrevista. Todo mundo tá adorando aqui. Que bom que eu Geral fico que tá feliz. falando, você tá falando, amo essa profissão, tô adorando a entrevista. Olha, muito obrigada. Quando Foi só acabar a quase duas pandemia, horas. se vocês quiserem fazer um show em algum lugar para falar ao vivo, terei o maior Super prazer, topo. tá? Topo muito. Podem contar Olha, comigo. muito obrigada. Muito obrigada, Mac. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui e mandaram perguntas. Agradeço muito, espero que vocês aproveitem. A entrevista vai estar salva no IGTV. Qualquer coisa vocês vão lá e assistem de novo, e de novo, e de novo, porque foi muito boa. Que Muito bom, fico obrigada, Mac. feliz. Fico feliz, gente. Boa Tchau, noite a todos galera. aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.